Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Acessibilidade em Ação. Hoje temos a alegria de receber a irmã Juliana, que é especialista em autismo e que vai nos ajudar a compreender melhor as diretrizes da Igreja Cristã Maranata, que tem como objetivo dar assistência às pessoas no espectro autista. Vamos conversar sobre acolhimento, adaptação dos espaços e como toda a igreja pode cooperar para que essas vidas sejam cuidadas com amor e reverência. Irmã Juliana, seja muito bem-vinda. A paz do Senhor Leonice, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos assistindo. Irmã Juliana, estamos fazendo uma leitura comentada das diretrizes sobre autismo. Já fizemos a primeira e agora faremos a segunda parte, ou seja, a segunda leitura, não é? Que iniciaremos no item 6 da diretriz de autismo. E justamente neste item 6, cita-se o trabalho de assistência, desde a recepção até o dia a dia com as famílias. Juliana, como essa assistência pode ser organizada de forma prática nas igrejas locais? Então, Leonice, a assistência se inicia desde a recepção, desde o portão da igreja, perpassando pelo culto e o período de assistência. Então é importante que no dia a dia a escuta com a família, as adaptações que estão no site da ICM Acessibilidade, as aulas na EBD, as visitas também, os seminários. É importante que essa assistência ela seja completa para a pessoa no transtorno do espectro autista. Que maravilha, Juliana. Juliana, não somente durante os cultos, mas durante os seminários, há uma recomendação para que a equipe de acessibilidade esteja presente, inclusive para adaptar conteúdos para crianças e adultos. Quais são, Juliana, os principais desafios e soluções nesse processo de adaptação? Então, durante os seminários, nos Manaíns que acontecem, as salas das CIAs, é muito importante que a equipe de professores estejam envolvidas nesse trabalho de acessibilidade. Não apenas um grupo, não apenas uma professora que talvez tenha uma formação na área, porque o Senhor nos chamou e chamou todas as professoras para esse trabalho de acessibilidade. Então é importante que todas as professoras estejam envolvidas. Porque às vezes a criança ou adolescente, um jovem, ele pode ter vínculo com uma professora que ela não tem especialidade na área, porque na obra do Senhor, o Senhor chamou a todos. O Senhor não está olhando para o nosso diploma, mas sim para a nossa sensibilidade do Espírito Santo. Então esse envolvimento com toda a equipe de professores, isso ajuda muito no acolhimento. Inclusive utilizar a adaptação dos materiais que se encontram no site da Igreja Cristã Maranata, da ICM Acessibilidade. E também não precisamos usar camisas especificando que tem CIAs, por exemplo, professoras da acessibilidade. Não precisamos usar camisas, não precisamos usar também nas crianças, nos intermediários, nos adolescentes, camisas que identifiquem a eles como uma criança da acessibilidade. Não há essa necessidade, porque é importante que toda a igreja esteja envolvida nesse trabalho e os professores nos seminários também vai dar essa assistência. A identificação, isso vai partir da família. Se a família permitir, né, que essa criança, que se desejar que essa criança venha a ser identificada, é importante que a família quem venha fazer essa identificação. Não é o papel da igreja identificar. Inclusive também nos próprios Manaíns, esse acolhimento ele é primordial. A sensibilidade, a escuta com a família é importante ali no momento dos seminários que tem esse trabalho de acessibilidade, que tem o trabalho das CIAs. E é importante também dar previsibilidade das ações. Por exemplo, o momento das atividades, o momento dos intervalos que vão ocorrer no Manaim, o uso de rotinas. E também, da mesma forma, pode acontecer com os jovens. A igreja, né, o Manaim local, ele pode fazer
uso de um trabalho de acessibilidade com as informações que estão nas diretrizes do trabalho de acessibilidade voltado para pessoas no espectro autista, trazendo temas sobre o assunto, até mesmo mostrando e permitindo com que a abertura dos jovens que desejarem contar suas experiências, jovens que são já diagnosticados no transtorno do espectro autista, irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. E é importante até mesmo como uma forma de acolhimento e assistência também. Que maravilha, que palavra edificante, irmã Juliana. É realmente maravilhoso lembrar que o Senhor chama todos para esse cuidado, independentemente da formação técnica. O envolvimento coletivo dos professores, a escuta às famílias e o uso das adaptações disponíveis mostram que a acessibilidade é uma missão de toda a igreja. Juliana, agora, seguindo nessa direção, não é, da diretriz, o item 7 fala que a pessoa no espectro autista é bem-vinda na igreja e tem direitos de ovelha. Irmã Juliana, como o ministério e os irmãos podem se preparar para oferecer esse acolhimento com sabedoria e sensibilidade? A pessoa no transtorno do espectro autista, ela, independente do nível de suporte, que na nossa igreja nós não trabalhamos assim através dos níveis de suporte. A busca de laudos, essas são as ações da família. Nós olhamos para a pessoa, para a criança, para o intermediário, para o adolescente, para o jovem, sem nos atentarmos ao nível de suporte. Qual é o nível de suporte? Se é o nível de suporte 1, 2 e 3, isso já é um aspecto da ciência. Mas em nossas igrejas, nós nos atentamos para o acolhimento, independente desse nível de suporte, independente do que essa criança necessita, do que o adolescente, do que o jovem, mas sim um olhar atento, uma escuta, uma assistência com a família. É importante conhecermos o interesse desses indivíduos, porque assim a gente vai conseguir ter um contato maior, ter uma sensibilidade maior. E é importante também que o ministério participe deste acolhimento, com as visitas, com uma escuta com a família, tendo ali um cuidado até mesmo em situações em que se percebe que há uma necessidade de escuta, às vezes porque uma criança está se desorganizando no culto. E o que é se desorganizar no culto, essa palavra? O que dá a entender isso? Às vezes a criança que ela tem alguns comportamentos mais agitados, por exemplo, hiperativos, e aí o pastor, ele pode ajudar essa família com uma escuta sensível, não numa forma de repreensão, mas uma forma de ajuda, de acolhimento, até mesmo usando professores que trabalham na área, às vezes não só professoras, mas membros da igreja que já atuam nessa área e da diversidade. Então é uma forma de acolhimento. E no item 7 da diretriz de acessibilidade, reforça exatamente isso, que é o direito da ovelha. E essa pessoa no transtorno do espectro autista também tem esse direito. Ela é bem-vinda na igreja. Nós temos várias experiências até de pessoas que estão nos visitando a Igreja Cristã Maranata, estão recebendo o acolhimento. Não assim uma forma de uma ação de uma criança num culto, e aí todo o olhar vai para aquela criança, porque muitas das vezes ela está tendo uma crise por conta de um som, uma situação de uma crise por conta de uma falta de rotina, às vezes até mesmo um incômodo no seu próprio corpo, uma dor que ela está sentindo. Em relação a isso, o Ministério juntamente com a equipe de professores, os irmãos ali envolvidos, essa sensibilidade, esse acolhimento para que essa criança, esse adolescente, esse jovem, até mesmo adultos, idosos, possam se sentir acolhidos na igreja. E até em relação às orientações que o pastor vinha fazer, quando esse jovem estiver prestes a se batizar, por exemplo, como que vai ser feito o batismo,
Então é importante esse acolhimento, é um direito também dele se batizar, é um direito da ovelha, é uma forma de acolhimento. E a família, ela acaba percebendo que existe essa comunhão entre os irmãos. Isso é muito importante para o trabalho da acessibilidade. Muito bom, irmã Juliana. É realmente interessante perceber que na igreja o olhar não está voltado para classificações ou laudos, mas sim para o ser humano, para a ovelha, não é? Que precisa ser acolhida com amor, com escuta e sensibilidade. O envolvimento do ministério, dos professores e dos irmãos neste cuidado revela o quanto a assistência pode ajudar. Agora, Juliana, seguindo, né, nessa mesma direção, na diretriz há orientações específicas sobre comportamentos agitados, sensibilidade auditiva e uso de objetos sensoriais. Me fale, irmã Juliana, como a igreja pode lidar com essas situações sem comprometer a reverência do culto? Então, aqui neste ponto, nós vamos novamente falar a palavra sensibilidade. Por exemplo, quando nós vemos uma criança com um comportamento mais hiperativo, um pouco mais agitada, ela não, muitas das vezes, ela não faz porque ela quer, mas sim porque o seu próprio corpo reage às sensações do ambiente, ao som, por exemplo, ao ambiente externo, a um novo ambiente que ela vai estar sendo inserida, às vezes uma troca de uma igreja para outra, sem ela estar esperando. A questão da rotina, ela ajuda nesse processo, até mesmo que a família leve a criança um pouco mais cedo ao culto, ali no templo, para ela poder conhecer, porque tem crianças que têm uma necessidade, às vezes, até de buscar ir aos instrumentos, aonde ficam os instrumentos, aonde estão tocando os instrumentistas. Então, isso tudo é uma curiosidade, ela quer, às vezes, explorar aquele espaço. E o que se faz quando acontece nesse momento desses comportamentos durante o culto? É muito importante nós olharmos pela sensibilidade e evitarmos um olhar de desconforto para a família, porque é bem verdade que a família, ela necessita estar ali no culto, é um direito dela estar presente e ela precisa também levar seus filhos, né, seu filho, sua filha, a viver essa experiência, porque se ela deixa de ir ao culto por conta de comportamentos e agitados, no sentido de que não está sendo compreendido, ela não vai querer ir ao culto, ela vai achar que isso está sendo um empecilho, está atrapalhando o culto, mas na verdade não. À medida que essa família ela vai seguindo a rotina da igreja, conduzindo seus filhos ali no momento do culto, o entendimento do momento do clamor, o momento da palavra, até mesmo na resposta da EBD, por exemplo, usando o microfone, que a criança, o intermediário, o adolescente, ele vai poder usar o microfone e essa criança da classe, ela vai poder expressar, né, o seu amor ali pelo Senhor, expressar o louvor da forma que ela realmente se expressa com Deus, a comunhão que ela tem com o Senhor. Então não há empecilho para que essa família leve essa criança à igreja, nem mesmo aos Manaíns. É um direito dela, é o estado, é o local que ela precisa estar. Isso tudo vai ajudar nesse acolhimento, nessa rotina. E o que nós falamos anteriormente, a previsibilidade do culto, usando aquelas imagens que estão de rotina, que estão no site da Igreja Cristã Maranata, da ICM Acessibilidade, isso tudo facilita. Pode usar as próprias fotos das crianças, dos intermediários, que eles vão conseguir entender o movimento deles no culto. Quando nós olhamos a nossa própria imagem no espelho, por exemplo, nós temos a noção de como que é o nosso comportamento naquele ambiente. Isso pode ser uma dica também de tirar fotos dessa criança no culto, desse jovem no culto, desse adolescente, desse intermediário no culto, por exemplo. Como que ele fica na escola bíblica dominical. E aí marcar, por exemplo, nos calendários, fazer um calendário segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, ver o que acontece na segunda-feira,
o que acontece na terça-feira, no dia dela, no dia a dia e também nos horários do culto. O momento da palavra, o momento do louvor, o momento de tocar os instrumentistas, o momento de glorificar. Isso tudo vai facilitar nessa organização. E vai chegar um momento que esse corpo ele vai se sentir mais acomodado, ele vai se sentir parte daquele ambiente. Então, muita questão da ansiedade acaba se diminuindo bastante, porque ela já conhece aquele espaço. Então, é importante que a família insista nesse processo, continue indo aos cultos, e isso tudo vai ajudar no acolhimento, no conhecimento e até mesmo em relação à comunhão dela com o Senhor. Amém, irmã Juliana. Que palavra cheia de sabedoria e amor. A sensibilidade que o Senhor nos concede é mesmo a chave para acolher com reverência e cuidado com o próximo. É tão importante, não é, que a família se sinta parte da igreja, que encontre apoio e não julgamento, e que a criança, o adolescente ou o jovem no espectro autista possa viver a mesma comunhão com Deus, no seu tempo, no seu jeito, com liberdade e paz. Juliana, ainda, não é? Aí você falou que anteriormente você destacou a importância da rotina e do uso de fotografias, de imagens como ferramenta de apoio. E na nossa diretriz também sugere o uso de frases curtas, evitar toques e adaptar, não é, a oração. Como essas atitudes simples podem fazer diferença na comunhão e no entendimento da palavra por parte da pessoa autista, Juliana? Na conversa anterior, foi falado sobre a questão das fotografias que podem ser tiradas dessas crianças, adolescentes, intermediários. Mas é importante que isso seja feito com a família, em parceria com a família. Esse uso das fotografias, das imagens para usar como rotina, até mesmo a professora junto com a família pode construir essa rotina. E agora, em se tratando da diretriz que fala sobre o uso de frases curtas, por exemplo, a questão de toques, adaptação em relação à oração, não é que, na verdade, não é que quando se toca, não é evitar o toque, mas sim conhecer e entender que algumas pessoas autistas, elas podem apresentar a hipersensibilidade. Não são todas, tem pessoas autistas que amam abraçar, que se sentem confortáveis assim, se sentem confortáveis em ambientes cheios, barulhentos. Isso não vai trazer uma desordem para ela sensorial. Porém, há outras pessoas autistas que elas já se sentem mais incomodadas. Muitas das vezes não conseguem estar até mesmo muito tempo no período do culto, por exemplo. Elas acabam tendo uma sensibilidade auditiva muito exacerbada. Eu já vivenciei experiências com assistência a algumas igrejas que foi feito um acolhimento no sentido, quando houve o relato da família e o perceber de que tinham pessoas no espectro autista que estavam colocando as mãos nos ouvidos, que elas estavam tendo crise por conta de uma bateria, por exemplo, por conta de um barulho muito exacerbado. E foi feito ali um acolhimento juntamente com o Ministério para que por um período, para que pudesse perceber qual era o gatilho da crise que essa criança estava tendo, houve um período que não estava acontecendo ali a administração dos instrumentos, ou foi feita a diminuição dos volumes, até mesmo o evitar da microfonia, até em relação à luz, isso acontece também. Um relato em relação aos abafadores, o uso de abafadores, são algumas perguntas que nesse trabalho de acessibilidade nós temos recebido bastante. Se a igreja pode usar, deixar à disposição ali o uso do abafador ou materiais sensoriais. E aí eu deixo aqui uma mensagem no sentido de sempre aproximar a família, porque é importante dizer que a criança, o intermediário, membro, ele é membro da igreja, mas existe uma responsabilidade que é a responsabilidade da família, que essa família precisa autorizar, ela precisa estar junto nesse processo. Então, às vezes, o abafador, ele vai ser muito útil, mas talvez para uma outra criança ela já não vai conseguir utilizar,
porque ela já demanda de muita sensibilidade. Então é importante que essa informação pode até ser passada assim para a família, é importante, mas o usar, o colocar, isso já é uma responsabilidade da própria família. Talvez até como foi conversado aqui, Leonice, em relação a tirar algumas dúvidas com irmãos que trabalham na área, mas não no sentido do chamado de ser professora, né? O chamado de ser professora que o Senhor nos chamou, professora das classes da Escola Bíblica Dominical, ele é independente de um diploma, ele é independente se você está ou não na área da acessibilidade, de conhecer o desenvolvimento humano. Esse é independente. Mas às vezes tem irmãos que já atuam na área de forma profissional e podem ajudar também nesse processo. E é importante que essa sensibilidade, até mesmo do conhecer, como nós falamos durante a nossa conversa, conhecer quem é essa pessoa que foi diagnosticada no transtorno do espectro autista e a forma dela se expressar através da oração é uma forma muito única, é uma forma dela se aproximar de Deus. E todos têm o seu jeitinho de orar. Todas as pessoas têm o seu jeitinho de orar. E é importante que alguns vão orar em silêncio, outros vão orar cantarolando, outros vão orar balbuciando, outros vão usar placas que estão lá no site da ICM Acessibilidade, mas a forma que vier essa oração, o Senhor vai ouvir essa oração. E o Senhor tem dado muitas experiências, o Senhor já mostrou várias vezes, através de dons, que o Senhor ouvia a oração. E o Senhor conversava com essas crianças, conversava com os adolescentes, com os intermediários, com os jovens, pessoas da acessibilidade que têm o seu jeito de se expressar. Então isso é muito importante a gente olhar e a gente não fazer um padrão, né, no sentido de criar uma única forma, porque cada um tem o seu jeito. O Senhor nos formou e cada um tem o seu jeito. É importante sim que eles estejam participando da dinâmica do culto, através dessa sensibilidade no corpo, dos irmãos que estão envolvidos nesse trabalho. E principalmente também deixar aqui uma mensagem para aquelas pessoas já idosas, que também fazem parte do trabalho de acessibilidade, que também necessitam. Às vezes existem situações que um adolescente ele foi diagnosticado no transtorno do espectro autista e ali no decorrer da conversa com a família é percebido que no passado seu avô tinha algumas rotinas, tinha uma forma de agir, tinha uma necessidade ali, uma dificuldade na comunicação, por exemplo, na parte social. Às vezes não gostava de ficar em festas, preferia não ir ou sair mais cedo. E tinha ali uma forma dele agir. Então, temos recebido relatos até mesmo de pessoas idosas sendo diagnosticadas no transtorno do espectro autista a partir dos seus próprios netos. Então, é importante esse acolhimento, esse jeito de cada um de se conectar com Deus. E essa forma de expressão ela é única e é a comunhão que cada um tem com o Senhor. Juliana, que riqueza, não é? Riqueza nos detalhes. Cada pessoa, não é, Juliana, tem seu jeito único de se expressar diante do Senhor. Seja em silêncio, com palavras, com gestos ou até com recursos visuais. Irmã Juliana, nós queremos agradecer, Juliana. Muito obrigada por compartilhar conosco este conhecimento tão precioso e que o Senhor continue te usando e te abençoando grandemente. Obrigada, Leonice, e até o próximo Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor Jesus. Realmente é uma maravilha. E a você que esteve conosco até agora, o nosso sincero agradecimento pela companhia e pela atenção. A acessibilidade é mais do que uma diretriz, é um chamado do Senhor para toda a igreja, um convite, não é, para enxergar cada vida como única, amada e preciosa aos olhos de Deus. Que sigamos atentos, disponíveis e guiados pelo Espírito Santo nesse cuidado tão especial, acolhendo com amor, respeito e sensibilidade. Nos encontramos na próxima edição do programa Acessibilidade em Ação. A paz do Senhor.